Olá, estudantes do 9º ano. Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha no slide. Sobre o que nós vamos conversar então na aula de hoje? Respiração e relaxamento. Será verdade a frase que diz que quem respira melhor vive mais? Como a tecnologia pode contribuir para desenvolver o hábito saudável de relaxar? Será que nós conseguimos também fazer uma conexão entre essas duas modalidades, entre a respiração e as práticas de relaxamento? Como que uma vai interferir no melhor desempenho da outra prática? As tecnologias já conseguiram associar alguns momentos, melhorar alguma qualidade de equipamentos que façam a gente ter essa questão da respiração, das práticas de relaxamento de uma forma mais eficiente, mais coerente. Primeiro, então, vamos entender qual que é esse objetivo da aula de hoje. Compreender a relação da respiração e do exercício físico, o que tem a ver, como que está relacionado uma coisa com a outra. Quando eu estou praticando o exercício físico, eu posso respirar de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou teria alguma forma de respirar que facilitaria a prática daquela atividade. Identificar as sensações corporais proporcionadas pelo relaxamento, visando a ampliação da consciência corporal. Então, quando eu pratico diversas modalidades de relaxamento, eu consigo ter uma consciência corporal melhor e isso também auxilia em diversos fatores, contextos da minha vida diária. A respiração. Então, o que é a respiração? Respirar é o primeiro e o último ato da vida. Nossa própria vida depende disso. E é a mais pura verdade. A primeira coisa que eu faço quando eu nasço, quando o bebezinho faz lá quando ele nasce, é respirar. Normalmente ele dá até aquela choradinha, né? E vai ser o nosso último ato de vida, nosso último momento de vida, vai ser aquele nosso famoso último suspiro que as pessoas falam, né? Aquele último momento de respirar. Você já ouviu alguém falando, inspira pelo nariz e expira pela boca? Isso é muito comum, muitas vezes até quando nós queremos que a pessoa se acalme, ou quando a pessoa nós queremos que a pessoa mantenha uma cadência respiratória ali. Então, muitas vezes as pessoas falam, inspira pelo nariz e expira pela boca. Mas será que essa é a única forma correta de realizar a respiração? Ou existem outras formas? Em alguns momentos nós podemos realizar essa respiração de algum outro jeito. De fato, a respiração é vital para o nosso corpo e para a nossa sobrevivência, mas compreender sua forma mais adequada é de grande importância na prática dos exercícios físicos. Então, se nós pensamos primeiro, num primeiro momento, a respiração enquanto vida, enquanto essencial para nós termos a vida, né, para nós vivermos, e em outro momento nós temos que compreender as diversas formas de respirar que influenciam nas práticas de atividade física. A respiração, ela vai ter por finalidade a troca gasosa, tá? Então, do ar entre os pulmões e o mundo exterior. Cada parte desse processo dá-se o nome. Então, a primeira parte é a inspiração, ato físico de inserir o ar aos pulmões. Como nós podemos visualizar pela imagem, então, o ar sendo puxado do meio exterior pelo nariz e inspirando, levando esse ar para os pulmões. E a expiração, que é o ato físico de pôr o ar que existe dentro dos pulmões para fora deles. Então, é quando eu vou eliminar o ar desses pulmões. Nesse momento, nesse contexto que muitas pessoas falam que na hora de inspirar eu devo puxar pelo nariz e na hora de expirar, de expelir esse ar, eu deveria expelir pela boca. É importante nós lembrarmos que, lógico, nas nossas narinas, nós temos aqueles pelinhos que funcionam como filtros e que em alguns momentos, na maior parte do nosso dia a dia, seria interessante então essa inspiração pelo nariz para que a gente tenha essa filtragem um pouco dos elementos do ar que entram ali no nosso organismo. Porém, nós também vamos ver que em alguns momentos de exercícios, a inspiração pela boca, ela seria mais adequada. E o diafragma, gente, quando nós falamos em respiração, nós não podemos falar em respiração sem falar um pouquinho sobre o diafragma. O diafragma é o principal músculo respiratório.
Seu formato de cúpula, envolto por uma fina camada músculo-tendinosa, separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, se nós pudermos observar pela imagem aqui, né, ele vai separar essas duas cavidades. É esse músculozinho aqui, que na sua superfície superior ele é convexo e na inferior ele é côncavo. E é o principal músculo que nós temos para executar os exercícios de respiração. E o core? Então, o que é esse core? É um termo utilizado para todos os músculos que fazem a estabilização da coluna. A estabilização do core consiste na habilidade de criar movimentos nos membros inferiores e superiores, sem movimentos compensatórios da coluna ou da pelve, permitindo que a força seja transmitida desde a base até as extremidades, sem se dissipar ou diminuir. Então, são esses músculos do core, né? São os músculos torácicos aqui. E quais que são os principais exercícios que nós até conseguimos observar alguns pelas imagens, que ajudam ao fortalecimento desses músculos do core? Normalmente, os exercícios abdominais. Nós temos o exemplo de uma prancha lateral aqui e de um abdominal mais comum, que a moça estaria realizando, e principalmente os exercícios de prancha, tanto lateral como aquele movimento mais simples, o mais comum do movimento de prancha, ajudam muito no fortalecimento e na estabilização desses músculos do core. E a respiração associada ao exercício físico. Então, nós temos que lembrar que nós temos diversos tipos de treino, tanto treinos aeróbicos como treinos de força. Quando nós pensamos no exercício do treino de força, é importante que você expire no momento em que você realiza o esforço e inspire ao retornar. Quando você expira, seus músculos se contraem e promovem maior sustentação corporal para a realização do exercício. Se nós observarmos na imagem, nós temos o exemplo do agachamento. Então, o que seria esse exemplo do agachamento? Com o agachamento, eu faço a força no momento em que eu estou subindo o meu corpo. Então, se nós observarmos aqui, se vocês prestarem atenção um pouco na prof. Quando eu estou fazendo o movimento de descida do agachamento, eu devo inspirar. Então, eu vou descer e expirando no movimento de subida, que é quando eu vou realizar o movimento de força. E é nisso que esse exercício de respiração de forma correta auxilia no ganho do trabalho de força muscular. Já nos treinos aeróbicos, a gente costuma dizer que não tem uma regra específica sobre a respiração. Sendo assim, respirar pela boca traz maior ventilação. Então, é nesse momento que nós falamos que às vezes é importante associar o exercício de respirar pela boca, por mais que nós não tenhamos muito esse costume. Porque no exercício aeróbico, principalmente a pessoa às vezes que já está cansada em algum momento, se eu inspiro pela boca, eu vou ter uma ventilação um pouquinho maior. O importante é que a respiração seja diafragmática, ou você pode sentir aquele incômodo, chamado cãibra do diafragma. Sabem aquela dorzinha que vocês sentem, às vezes, na parte abdominal, quando vocês estão correndo, praticando uma atividade física? É esse incômodo, essa cãibra do diafragma que proporciona, que acaba executando essa dor. A respiração ideal, então, ela é feita pelo nariz, pois o ar entra quente e úmido no pulmão. E a respiração durante o exercício requer uma ventilação maior. Então, quando eu estou praticando atividade física, eu preciso de mais ventilação. Durante exercícios mais intensos, o nariz não é capaz de atender a ventilação sozinho. Neste caso, utilizamos a boca para ajudar. E é aquele contexto que eu falei da gente fazer a inspiração pela boca para auxiliar na melhora dessa ventilação durante a atividade. Para melhorar a respiração durante exercícios, muitos atletas e praticantes de exercício físico utilizam dilatadores nasais, que é o que vocês estão observando aqui na imagem. Muitos de vocês já devem ter observado durante jogos de futebol, algumas partidas, né, que vários jogadores usam esses dilatadores para auxiliar ali na ventilação durante a prática do exercício, durante o jogo ou durante o treino. E a importância da respiração correta durante o exercício. Então, se eu estou respirando de uma forma correta, ela vai colaborar na redução da tensão muscular, melhora no foco e na atenção, alívio do estresse, diminui os níveis de ansiedade,
promove maiores sensações de relaxamento e controle da ansiedade, ela ajuda na melhora da insônia, ajuda a reduzir a pressão arterial e diminuir as dores lombares. Então, todas essas questões respiratórias associadas à prática correta da atividade física traz esses inúmeros benefícios para as pessoas que praticam. Vamos praticar então um pouquinho, pessoal? Prestem ali atenção nas orientações. Você já teve aquela dorzinha chata embaixo de suas costelas depois de correr um pouco? Aquela dorzinha que nós comentamos, né? Que incomoda aqui embaixo, que você sente muita dor e às vezes tem que parar o exercício? O que você pensou que fosse? Saiba que pode ter sido em função de um ciclo de respiração errado. A respiração correta sempre é muito importante na realização de quaisquer exercícios físicos. Vamos fazer agora um breve relaxamento. Sente-se confortavelmente para iniciar. Faça ciclos de respiração concentrando o foco no abdômen e depois no tórax, mais acelerada e depois mais lenta, e finalize com respirações mais profundas. Eu vou dar um tempinho para vocês realizarem esse ciclo de exercícios e daqui a pouco nós voltamos para conversar sobre como vocês se sentiram sobre essas atividades. Até breve! Então, pessoal, voltamos. Vocês conseguiram realizar esses ciclos respiratórios? Quais que foram as sensações corporais que vocês tiveram? Vocês acharam muito fácil, muito difícil? Conseguiram se concentrar nas partes do corpo ali que a prof pediu? Primeiro no abdômen, no tórax? Conseguiram mudar a intensidade dessa respiração? Anotem aí no caderno de vocês para depois compartilhar, tanto com os professores, via Meet, ou quando nós voltarmos para o nosso momento de prática na escola. E o relaxamento, então, o que é esse relaxamento?
É uma ação corporal, cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. As atividades do cotidiano, como ficar muitas horas sentado na escola ou diante de um computador, proporcionam a aquisição de tensões de várias origens. Então, principalmente nesse momento de aula online, que vocês ficam muito tempo na frente do computador, muito focados ali, com os músculos muito tensos, eles podem ter várias outras tensões, trazer muitas dores para vocês. E as práticas de relaxamento, então, elas são muito indicadas para eliminar essas tensões. E o que significa então o relaxar? Relaxar significa reduzir drasticamente a atividade muscular e mental. Então, como eu observo pela imagem ali, eu estou com os meus músculos relaxados, mas eu também tenho que reduzir a minha atividade mental, tentar esquecer dos problemas e focar mais em mim, na minha introspecção, né? São realizados em locais bem tranquilos. Seus adeptos devem vestir roupas confortáveis, prestar atenção na respiração e procurar o relaxamento das tensões das diversas partes do corpo. Então, mais uma vez aí a respiração, auxiliando na prática de uma modalidade. Então, eu não uso a respiração correta apenas na parte da prática de exercícios físicos mais intensos, como também em momentos mais calmos, em momentos de relaxamento. O relaxamento, como que ele vai funcionar, então, esse relaxamento? Consiste em aprender a reduzir a tensão muscular, realizando exercícios de tensão pouco intensos e breves, e de relaxamentos mais longos. Temos de nos concentrar nas sensações produzidas por esses dois passos, para adquirir as habilidades necessárias que nos permitirão identificar as tensões e eliminá-las. Então, só quando nós conseguirmos nos concentrar, só quando nós conseguirmos identificar todo esse contraponto entre tensão e relaxamento, é que nós vamos conseguir eliminar as tensões do nosso corpo. E quais que são as fases do relaxamento, então? A primeira fase é a fase de contrair e relaxar os músculos da cabeça aos pés. Então, é aquele momento que eu vou me concentrando nos músculos, cada um em momentos separados, né? Realizando movimentos de contração e relaxamento dessa musculatura. Já na segunda fase, consiste em repassar mentalmente cada uma das partes do corpo para sentir como se está relaxando. Então, eu vou fechar os olhos, eu vou estar deitado nesse momento e repassando mentalmente lá, lembrando de todas essas partes do meu corpo e começando a sentir se elas já estão relaxadas. Já a terceira fase consiste em fazer aflorar pensamentos relaxantes. Então, a partir do momento que eu já estou com o meu corpo, com a parte muscular totalmente relaxada, então agora eu foco em pensamentos, ideias ali que me façam relaxar, que me façam desconectar de qualquer problema, qualquer tensões e focar mais para esse momento introspectivo de relaxamento. E quais que são os benefícios do relaxamento para os seus praticantes? Alívio das tensões musculares, diminuição da pressão arterial e da insônia, melhora do sistema imunológico, retarda o envelhecimento, diminui a ansiedade, aumenta o autocontrole, auxilia na percepção de músculos tensos e melhora o estado energético do organismo. Então, nós podemos observar que é uma atividade muito mais mental, né, do que física, uma atividade física vigorosa e que ela também traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Vamos praticar um pouquinho, então. Deite-se como na imagem abaixo e com os olhos fechados. Realize respirações profundas, inspirando e expirando até sentir inicialmente relaxar. Pausadamente, sinta todas as partes do corpo em separado. Comece pelos pés, pernas, órgãos internos, coluna vertebral, braços, mãos, pescoço, cabeça e face. Registre mentalmente as sensações que percebe nesse momento. Agora, transfira o registro para o seu caderno. Então, eu vou dar um tempinho para vocês realizarem esse momento de relaxamento, tentarem se concentrar na proposta e também transferirem para o caderno. E daqui a pouco nós voltamos para conversar.
então, pessoal, voltamos, né? Eu queria ressaltar com vocês que eu sei que num primeiro momento para vocês é muito difícil realizar esses exercícios de relaxamento. Eles exigem um pouquinho mais de concentração para que vocês realmente consigam relaxar. Mas eu acredito que depois de um tempinho praticando ali, vocês conseguiram. Quais que foram essas sensações? Como que vocês se sentiram em relação ao corpo, em relação à mente? O que vocês sentiram nesse momento de relaxamento? É isso que eu peço para que vocês tenham registrado no caderno e nós podemos compartilhar tanto com os professores como com os colegas em um possível futuro próximo. O que nós conversamos, o que nós estudamos hoje então? A respiração é vital para a nossa sobrevivência e compreender a forma mais adequada de respirar durante a prática dos exercícios físicos é fundamental. As fases do relaxamento são contrair e relaxar os músculos da cabeça aos pés, depois repassar mentalmente cada uma das partes do corpo para sentir como se está relaxando e fazer aflorar pensamentos relaxantes. Eu deixo aqui uma sugestão para vocês se quiserem ter uma forma mais visual em alguns vídeos que tratam sobre os temas, as referências que nós adotamos. E é isso, com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.